Olá, bom dia, graça e paz a todos. Queremos refletir hoje num texto da palavra que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 5, que diz assim: Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, coxos, cegos e paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Quero apenas fazer aqui uma pequena reflexão de, baseado neste texto, do comportamento deste homem paralítico e assim também de todos aqueles outros que estavam ali. E o texto diz que era uma multidão que estava ali à beira daquele tanque. Imagine a cena: uma multidão de enfermos, de paralíticos, de coxos, de cegos, e não sei nem como os cegos faziam para perceber que a água havia se movimentado, mas estavam ali, com o olhar e a atenção fixa na água daquele tanque, esperando que aquela água se movesse, porque segundo diz aqui o texto, havia essa crendice, talvez, essa tradição de que um anjo descia do céu, movia a água e o primeiro que entrasse era curado. Então havia ali uma multidão de olho na água, de olho no tanque. E o mais impressionante de tudo é que esse homem que depois foi curado por Jesus, nós vemos que ele estava nessa situação, nessa condição há 38 anos. Ou seja, a sua vida quase toda ali, olhando para aquela água, olhando para aquele tanque. E ele nunca conseguia chegar lá, porque quando ele ia, alguém se adiantava, porque ele não podia se locomover sozinho. Então, isso nos mostra como, assim como no tempo de Jesus, hoje em dia também, as pessoas passam às vezes a sua vida inteira, não importa quais sejam os tipos de problemas, de lutas, de dificuldades, de adversidades que enfrentem, as pessoas ficam com seus olhos, a sua atenção, as suas energias postas em coisas que são às vezes crendices, superstições, agouros, simpatias, ou seja, coisas que são paliativos, que na verdade não podem resolver o problema de ninguém. E algumas pessoas perdem a própria vida, gastam a vida inteira acreditando no que não pode resolver o problema. Enquanto isso, no momento em que aquele homem parou de se preocupar com aquela água, com aquele tanque, quando Jesus fala com aquele homem e pergunta a ele se ele desejava ser curado, observem que a situação daquele homem foi resolvida num instantinho, num momento. E uma coisa interessante que reflete, retrata também como o ser humano reage diante da possibilidade de ser agraciado, de ser abençoado, de ser curado, de ser salvo por, pelo próprio Deus. A pessoa ainda reage com dúvida, com incredulidade e às vezes com indiferença. Porque o homem disse: Ah, Senhor, não tenho ninguém que me ajude.
Ele poderia simplesmente responder para Jesus: sim, eu quero ser curado. Eu quero sair dessa situação. Não, ele foi dar uma desculpa, uma justificativa, porque ele não era curado. Então, o que eu quero chamar a sua atenção nessa reflexão desse dia é isso. Pare de olhar para o tanque e para a água, esperando que essa água se mova. Pare de olhar para as crendices, para as superstições, para as simpatias, para tanta bobagem que existem por aí que não podem resolver o problema de ninguém. Porque o único que pode realmente curar, o único que pode realmente resolver todas as coisas, o único que pode realmente salvar a vida de uma pessoa, seja em que circunstâncias for, é o dono da vida. Jesus mesmo, ele disse que ele é a água viva. Aqui mesmo nesse Evangelho de João, no capítulo 4, você pode ler sobre isso. Ele se apresenta como a água viva. Em vez de você ficar olhando para uma água que não pode resolver seu problema, olhe para a água viva, que é Jesus. Jesus também disse que ele é a verdade. Em vez de ficar acreditando em mentiras, em paliativos, em enganos, em superstições, creia na verdade. Coloque a sua fé naquilo que é a verdade. E Jesus disse: eu sou a verdade. Ele não é uma verdade, ele é a verdade. Jesus é o Todo-Poderoso, Jesus é Deus. E Jesus mesmo declarou: todo poder me foi dado no céu e na terra. Jesus tem poder para resolver qualquer situação e qualquer problema que você tenha. Principalmente e especialmente, esse é o objetivo principal, resolver o problema da sua vida eterna, da sua salvação. Por último, eu quero lembrar de um texto que está lá proferido por Isaías, no capítulo 45, no versículo 22, está escrito: olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Então, eu quero te desafiar neste dia a tirar os seus olhos da água e do tanque de Betesda, que não pode resolver o seu problema, que é um engano e uma mentira muitas vezes. E olhe para a água viva que é Jesus. Olhe para a verdade, creia na verdade que é Jesus. Coloque a sua fé no Todo-Poderoso, que tem poder no céu e na terra, todo o poder. Não é um poder parcial, é um poder completo. Olhe para Jesus. Jesus pode te curar, Jesus pode te abençoar, ele quer te ajudar e, principalmente, ele pode e quer te salvar. Que o Senhor te abençoe neste dia.